norte de Herodes, a Palestina perdeu completamente a aparência de independência. O reino foi dividido entre os filhos de Herodes, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Poucos anos depois, Arquelau foi deposto e um procurador romano assumiu todos os poderes na Galileia e na Samaria. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, segundo filho de Herodes, o Grande, era um homem sem escrúpulos e oportunista. Com o apoio dos romanos, defendia o seu poder e oprimia o povo. Por toda a parte rebentavam tumultos, mas principalmente em Jerusalém, provocados pelos zelotes, seita de nacionalistas fanáticos. Eles esperavam um Messias, chefe militar, e procuravam libertar-se dos opressores pela violência. A revolta do povo era provocada também pelos impostos que Roma exigia cada vez mais pesados. Os encarregados de cobrar os impostos eram os judeus, chamados publicanos. Havia outro partido que se adaptava ao domínio romano, o dos saduceus, constituído pelas famílias sacerdotais mais ricas e poderosas. Dentro delas eram escolhidos os principais sacerdotes do templo e o sumo sacerdote era nomeado pelos romanos. Estes agarravam-se escrupulosamente à letra dos livros santos sem admitir mudança alguma ou comentário. Os fariseus eram antagonistas dos saduceus. Muito religiosos, dedicavam-se ao estudo da lei e da observância dos 613 preceitos que nela haviam compilado. Dentre eles, os mais competentes eram os escribas ou doutores da lei. Tinham muita influência no povo, defendiam a autonomia do povo judeu, mas não combatiam diretamente os romanos como os zelotes. No deserto, a poucos quilómetros do Rio Jordão, junto das margens ocidentais do Mar Morto, viviam retirados os essênios. Estes rejeitavam a violência dos zelotes e a colaboração dos saduceus. Um dia veio do deserto, onde tinha vivido longo tempo, um homem chamado João, através do Vale do Jordão. Ele tinha sido enviado por Deus a preparar os ânimos para a vinda do Salvador. A gente ia ter com ele para o outro lado do Rio Jordão, perto da aldeia de Betânia. Acorriam em massa de Jerusalém e de todas as regiões para vê-lo e pedir-lhe conselho. Ele dizia-lhes: mudai de vida, fazei penitência dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Recebei o batismo e Deus perdoará os vossos pecados. Muitos fariseus e saduceus vinham também batizar-se. Mas ele dizia-lhes: raça de víboras, quem é que vos convenceu que podeis fugir ao castigo que se aproxima? Ao contrário, mostrai com os factos que já mudastes verdadeiramente de vida. Não basta ser descendente de Abraão para se salvar-se. Garanto-vos que Deus pode suscitar, mesmo destas pedras, filhos de Abraão. Já o machado está à raiz da árvore, pronto para cortar. Vós sereis julgados. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então a gente perguntava-lhe: João, que devemos fazer?
O que é que Deus quer de nós? Quem tem duas vestes, dê uma a quem a não tem. E quem tem que comer, divida-o por quem tem fome. E nós, publicanos, o que é que devemos fazer? Não exijais nada além do que está fixado na lei. E nós, soldados, que devemos fazer? Não sejais prepotentes, não roubeis a ninguém e contentai-vos com o vosso soldo. Também de Jerusalém vieram interrogá-lo. A esperança do povo crescia e todos se perguntavam se João não seria o Messias. João, és acaso tu o Messias? Não, eu não sou o Messias. Então quem és? Que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Limpai os caminhos para a sua passagem. Os vales sejam cheios e as montanhas e colinas sejam arrasadas. Então, todos verão um Salvador enviado por Deus. Eu batizo-vos somente com água para vos levar a mudar de vida. Mas no meio de vós está um que não conheceis. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo, e sereis transformados interiormente pelo Espírito de Deus. Ele será o juiz e o Salvador. Tenha pá na mão para limpar a colheita do trigo e fará assim. Guardará nos celeiros o grão bom e queimará a palha com um fogo que não se extingue. Precisamente naqueles dias, chegou Jesus da Galileia e aproximou-se de João para ser batizado. Mas João não queria. Sou eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu não estás comigo. Deixa que seja assim agora, pois é bom que nós cumpramos inteiramente a vontade de Deus. Então, João batizou-o. Naquele momento, parece que os céus se uniram à terra. Ele viu o Espírito de Deus descer sobre ele. E do céu ouviu-se uma voz. Este
batismo, Jesus retirou-se para o deserto durante 40 dias, a jejuar, orar e refletir sobre a sua missão. Depois, voltou à Galileia e começou a anunciar o reino de Deus. As multidões cada vez mais numerosas continuavam a ir ter com João. Um dia viu passar Jesus e mostrou-o aos seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Vi o Espírito Santo descer sobre ele e posso testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Então, dois dos seus discípulos, João e André, que o ouviram falar assim, deixaram-no e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e viu que o seguiam. O que é que quereis? Mestre, onde moras? Vinde e vereis. Aqueles dois discípulos foram, viram onde Jesus habitava e ficaram com ele o resto do dia. Eram cerca das 4 horas da tarde. Herodes, homem imoral, queria desposar Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Mas João Batista repreendia-o asperamente. Ai de ti, Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Arrepende-te e devolve esta mulher a Filipe, seu marido. Herodes, então, em vez de se corrigir, mandou os seus soldados prender João e meteram numa cadeia. Herodíades queria fazê-lo morrer, mas Herodes tinha medo porque sabia que João era um homem justo, muito querido do povo e tido como um profeta de Deus. Mas um dia chegou a ocasião propícia. Na festa de anos de Herodes, ofereceram um banquete aos homens de governo, aos oficiais superiores do exército e às pessoas mais importantes da Galileia. A certo ponto, entrou na sala de jantar Salomé, filha de Herodíades, e dançou com muita elegância e beleza para os convívios. Todos ficaram encantados com a jovem Salomé, sobretudo Herodes, que a chamou e lhe disse: Pede-me tudo o que quiseres e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. A jovem foi perguntar à mãe o que é que devia pedir. Depois voltou a Herodes e disse: Quero que me mandes trazer quanto antes, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou desgostado com este pedido, mas tinha feito o juramento. E como estavam presentes todas aquelas pessoas, não quis dizer que não. Mandou os seus soldados à prisão e deu-lhes ordem de cortarem a cabeça a João Batista.
soldados foram à prisão e cumpriram a ordem do rei. Cortaram a cabeça a João Batista, colocaram-na numa bandeja e levaram-na à jovem. Esta, depois, levou à sua mãe. Os discípulos de João ficaram muito tristes quando souberam do sucedido. Foram buscar o seu corpo e sepultaram-no. Depois, afastaram-se e foram à procura de Jesus.